De modo, infelizmente, a grande maioria entendeu errado o que quer dizer Romanos capítulo 7. Nesse momento, nós vamos tratar desse assunto para tentar fazer com que as pessoas retornem ao que diz a Escritura, porque muitos têm entendido esse verso de modo trágico, que traz consequências gravíssimas para as coisas que nós cremos com relação a esse tema. Muitas pessoas têm entendido que Romanos 7, quando fala naquela questão que o apóstolo Paulo disse, né? Aquilo que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso faço. Em mim não habita bem algum. Então, esses versos eles têm sido usados para trazer algumas heresias. Esses versos eles estão sendo interpretados completamente fora do contexto. O que o apóstolo Paulo disse não foi isso, e nós vamos ver isso ponto por ponto. Essa interpretação muitas vezes ocorre de acordo com muitas pessoas que querem dar vazão às suas libertinagens, aos seus pecados. Infelizmente é isso. Porque muitos vão dizer: porque o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, disse que não consegue se conter, ou seja, que aquele mal que ele não quer fazer, ele faz, e o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Então quer dizer que todos nós somos assim. Entretanto, isso é uma grande heresia. O que Paulo disse não foi isso, e nós vamos ver isso para que nós possamos tirar esse entendimento completamente errado da nossa vida, porque isso certamente é de um prejuízo espiritual terrível. Então, nós vamos ver, por exemplo, o capítulo 7 do livro de Romanos, ele é uma alegoria, ou seja, ele faz uma comparação para que nós possamos ver a situação do homem dentro da lei. E nós vamos ver depois o capítulo 8 que mostra a situação do homem após a lei, após a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição e tudo aquilo que ele conquistou para o seu povo. Então nós não podemos confundir essas duas fases. E essas pessoas que compreendem da forma que eu disse estão misturando as coisas. Nós não podemos continuar vivendo na alegoria. Temos que viver a partir daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então vamos atentar para alguns pontos. Primeiramente, vamos falar dessa alegoria. As pessoas entendem que aqui está falando da situação do apóstolo Paulo naquele momento que ele falava. Mas, se nós formos ver o que Paulo trata aqui, ele faz uma comparação acerca da lei e do homem, ou seja, o homem, enquanto ele vive, ele está sujeito à lei. E agora vem a alegoria. Paulo diz: olha, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, de modo que se ela pertencer a outro homem, vai ser chamada de adúltera, e o pecado, ou seja, o crime, era ser apedrejada, a pena era ser apedrejada por ser adúltera. E nesse caso, nós vamos ver que Paulo aqui está dizendo que todo tempo ela tinha que ser fiel àquele marido, não podia ser de outro marido. Mas o que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está fazendo uma comparação da vida do cristão na época. As pessoas, muitos judeus que estavam dentro das igrejas, e esse é um fato que a gente não pode esquecer, principalmente porque a igreja de Roma foi fundada por alguns judeus que ouviram o evangelho e levaram esse evangelho para Roma. Tanto que Paulo, quando ele chega a Roma, já tem uma comunidade muito grande de cristãos ali. Então agora ele escreve essa carta doutrinária para fazer com que aquelas pessoas voltassem à verdade e entendessem muitas coisas que estavam fazendo confusões. E, infelizmente, muitas dessas confusões eram causadas pelos judeus, que, infelizmente, apesar de entenderem que Jesus era o Messias, estavam misturando a graça com a lei. E o apóstolo Paulo aqui ele vai estar fazendo uma alegoria para que as pessoas entendam que não é assim. Só que, infelizmente, nessa alegoria, pessoas de hoje, igrejas de hoje, denominações inteiras entendem que Paulo está naquela mesma situação que ele condena, quando na verdade não é isso que o texto bíblico ensina.
Então, ele fala: olha, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. E será adulta se for de outro homem. É isso que diz aí o verso 3. Mas, morto o marido, pode sim pertencer a outro homem. Aí não vai haver problema, porque ela não quebrou a lei. Depois que morrer o marido, ele está livre da lei do antigo marido. Vai pertencer à lei do novo marido. Isso aí é uma alegoria, é uma comparação com o que houve com Cristo. Ou seja, Cristo, ele veio e nós morremos com ele. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Então nós morremos para a lei, porque ele cumpriu toda a lei. Então nós morremos para vivermos em novidade de vida e servi-lo para sempre. Vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. É isso que diz o verso 4. Depois fala, quando estávamos, ou seja, quando ele fala quando estávamos, que ele diz aí no verso 5, ele está se referindo ao passado, não ao presente. Quando estávamos na carne, que aqui a gente pode substituir carne por lei. Lei é aquilo que nós confiamos na lei dos mandamentos. Nós confiamos na carne, ou seja, de salvação por cumprirmos os mandamentos. Aí nós vemos claramente que a própria Bíblia diz que isso é impossível. É porque a lei ela não consegue salvar, porque todos pecam, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Nós, enquanto estávamos na lei, nós dávamos frutos para a morte, porque a gente confiava na carne, na lei, nos mandamentos. Então, por isso que nós tínhamos que morrer para essa lei. Mas agora, quando ele fala agora, ele sai do passado e vem para o presente. Agora, fomos libertados da lei. Paulo, ele tratou de uma alegoria até enquanto nós estávamos na lei, até enquanto nós não conhecíamos a Cristo, não tínhamos sido objetos da sua graça, da redenção que é em Cristo Jesus, nós estávamos mortos na lei, estávamos escravizados exatamente para cumprir aquilo que a lei dizia. Sendo escravos dos mandamentos, nós não tínhamos vida. De modo muito claro, nós vamos ver que após ser libertados da lei, Paulo, então, ele diz claramente que nós não somos mais presos à alegoria, à antiga aliança, à lei dos mandamentos. Agora estávamos livres dela. Mas, logo depois, o apóstolo Paulo volta a tratar novamente dessa questão, verso 7 ao verso 13. Ele vai tratar novamente desse passado, que mostrava essa escravidão à lei, aos mandamentos da lei. É como se Paulo ele trouxesse de volta a morte trazida pelos mandamentos. Como é que os mandamentos podem trazer morte? E eles eram para a vida. Porque os mandamentos eles são perfeitos, mas eles lidavam com pessoas imperfeitas, carnais, que ainda não tinham o Espírito Santo nelas. Ainda não havia a obra de Cristo, porque Paulo aqui está falando do passado de novo. Os mandamentos vieram para nos matar, para condenar a todos, porque todos pecaram. Mas nós temos que atentar o seguinte: a lei moral de Deus, ela vem antes da lei. Quando Caim matou Abel, ele foi réu de morte, ele foi expulso da presença de Deus. Então, sempre pelo código moral, as pessoas, mesmo que ainda naquela época havia, ou seja, aquela tradição oral e não havia ainda a lei escrita, mas as pessoas compreendiam que essa era a vontade de Deus. Exatamente porque as pessoas que pecassem contra a lei oral de Deus, que era bem conhecida naquela época, elas iam perecer também. Porque o salário do pecado é a morte. Quando você peca contra Deus, você é digno de morte. É isso que diz a palavra de Deus. Quando Deus enviou a lei, quando os mandamentos vieram, eles reviveram essa questão do pecado. E ele diz: olha, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. O que nós temos que entender aqui é que tanto a condenação diante de Deus era antes da lei como após a lei. Não podemos confundir isso. Quando nós vemos, por exemplo, Romanos 2,12, nós vamos ver que lá diz: ó, todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Não vão ficar isentos, porque pecaram antes da lei.
eles vão perecer. E aqueles que pecaram depois da lei, ou seja, se pecaram na lei, vão ser julgados pela lei. Os mandamentos, em certo sentido, eles mataram a todos. Porque o homem, na sua fragilidade, ele não consegue cumprir todos os mandamentos. E todos pecaram. Romanos 3:23 diz lá claramente: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse ponto, nós temos que entender isso muito bem, é que esse pecado, né, posterior a isso, aí sim nós vamos entrar nessa trágica interpretação do verso 14 ao verso 25 do capítulo 7 de Romanos. Paulo, veja, nesse verso 14 ao 25, Paulo não está falando da situação dele quando ele escreveu a carta aos Romanos. Ele apenas trata da situação do homem que está ainda na lei, ainda não conheceu a graça, ainda não tem o Espírito Santo para livrá-lo, para sustentá-lo. Então, Paulo está tratando do homem submisso à lei, ainda não tinha sido libertado pelo sangue de Cristo. Isso é muito importante que nós compreendamos para não fazermos confusão, como muitos fazem por aí. Então, Paulo trata daqueles que ainda estavam na lei. Do verso 14 ao verso 25, Paulo trata daqueles que ainda estavam presos à lei, não aqueles que haviam sido libertados da lei. Isso aí você pode ver claramente, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: ó, porque quando estavam na carne, as paixões dos pecados, né, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Veja que aonde que eles operavam? Nos nossos membros. O mandamento era santo, justo e bom, porque ele queria que o homem ficasse perfeito. Mas o homem, na sua imperfeição, porque os seus membros, ou seja, o pecado estava nos membros, e os membros entendiam exatamente o contrário e pecavam contra Deus, contra o mandamento e morriam. Então, isso aí é o que ocorre dentro da lei. Se você vê, assim, por exemplo, o verso 23 do capítulo 7, né? Diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então veja que o verso 23 aqui está se reportando ao verso 5 lá. Aonde está o pecado? Nos membros, no ser humano, que ainda não havia sido redimido, que ainda não havia sobre ele o poder do sangue de Jesus, o poder do perdão, o poder da expiação, que seria, ou seja, para aqueles que estavam debaixo da lei ainda seria um ato futuro, mas para Paulo já era um ato passado, e para Paulo e para todos aqueles que seguiam a verdade do Evangelho. Então não podemos entender o verso 25 do capítulo 7 como se fosse Paulo aplicando a ele próprio, não, ele está falando da alegoria, da situação do homem que ainda estava preso na maldição da lei, não havia sido libertado pela graça de Deus. Não podemos esquecer isso. Então, como nós dissemos, muitas pessoas eles usam esse verso para quê? Para defender seus próprios pecados. Eles dizem, olha, Paulo não conseguia fazer o bem que ele queria. Então, Paulo diz: olha, eu sirvo a Deus com o meu entendimento, mas a carne serve à lei do pecado. Mas ele está falando isso de onde? Ou seja, de quem ele está falando exatamente? Daqueles que não foram lavados e remidos, que não têm o poder do Espírito deles. Ele não está falando dele próprio em si. Porque quando nós avançamos um pouco, vamos ver logo no começo do verso 8, que ele diz que ele vai sair do passado e vai dizer: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Então veja, Paulo era um homem santo, um homem separado para Deus. E se desviava do mal e ensinou isso em todas as suas epístolas. É impossível dele estar falando isso dele próprio. Ele não teria moral para ensinar para os outros se ele mesmo não fizesse isso. Portanto, entender isso é aplicar um tipo de heresia ao próprio apóstolo Paulo, que era um homem sustentado por Deus, que era um homem guardado por Deus, que se desviava do mal. Não podemos compreender isso de modo contrário.
Isso que eu vou dizer agora é muito importante, irmão. Guarde isso em sua vida para você não cometer confusão teológica com relação à graça de Deus. Veja bem, o crente santo, que é aquele que é separado para servir a Deus, ele pode, não deve, né? Mas pode até pecar. Mas não será porque ele ainda é escravo do pecado. Não. Se ele peca hoje, ele peca voluntariamente. Ele peca conscientemente, porque o Espírito Santo nos livrou dessa escravidão. Mas hoje em dia, você ainda, por ser uma pessoa livre, você ainda pode pecar, mas com certeza será algo consciente. Vamos pensar, por exemplo, Davi era um homem santo? Claro que era um homem santo, um homem separado para Deus. Entretanto, mesmo com muitas mulheres, que era um direito dos reis, né, dado pelo próprio Deus, ele não pecava em ter muitas mulheres. Mas ele pecou quando tirou Betseba do convívio do seu marido. Ele cometeu um adultério ali. Ele sabia o que estava fazendo? Sabia. Pecou conscientemente. E assim que Natan mostrou para ele o que ele fez, ele caiu em si. E aí, o que nós vamos ver lá no Salmo 51 e outros salmos que ele está lá, ele percebeu que pecou contra Deus. E ele começa a jejuar, a buscar a Deus, a pedir perdão e dizer para Deus: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Então ele pecou e se arrependeu. Mas ele pecou conscientemente, porque ele tinha plena consciência que não poderia fazer aquilo. O teu filho Salomão, ele sabia que não poderia fazer o que ele fez e oferecer sacrifícios a deuses estranhos? Claro que sabia, mas ele fez assim mesmo. E é claro que houve a repreensão dura de Deus sobre a vida de Salomão. A sua descendência toda foi destruída. Toda que eu falo, menos aquele descendente que iria permanecer na linhagem real para a vinda do Messias. Porque, querendo ou não, Salomão estava na linhagem santa que iria trazer o Messias. Então, eu creio que no fim da sua vida ele se arrependeu duramente, sofreu amargamente, mas eu creio que ele foi salvo sim. Mas, irmãos, temos exemplos no Novo Testamento de pessoas que pecaram conscientemente também. Se nós vemos, assim, por exemplo, Atos 5, Ananias e Safira, esse casal, ele não precisava vender suas propriedades para dar à igreja. Não tinha precisão disso. Entretanto, naquela época, isso virou algo que gerava uma espécie de reconhecimento pelos irmãos, né? De pessoas que vendiam as suas propriedades para salvar, ou seja, para repor as necessidades de pessoas pobres. Isso era muito bonito. Entretanto, se a pessoa queria fazer aquilo, não podia fazer aquela trama que Ananias e Safira fizeram. A casa era deles, eles não precisavam vender para dar. Entretanto, eles cometeram um pecado contra o Espírito Santo, dizendo que, quando chegaram ao apóstolo Pedro, que era o líder da época, ele disse claramente, eles disseram, né, que tinham vendido a casa por um preço e tinham dado todo o valor para os irmãos ali, através dos apóstolos. E mentiram acerca do valor. Volto a dizer, eles não precisavam fazer aquilo, mas já que decidiram entrar naquele rol das pessoas que estavam vendendo alguns dos seus bens para distribuir para os pobres, eles tinham que ter cumprido isso fielmente. Mas eles fizeram lá um acordo macabro, dizer, olha, vamos entrar nesse rol, mas vamos dar só parte do dinheiro. E aí, o que, que houve com eles? Morreram. Simplesmente morreram. Morreu um que contou a história, depois veio a mulher, contou a mesma trama e morreu também. Isso aí foi o quê? Foi uma disciplina de Deus. No Novo Testamento, após Cristo, o juízo vem em vida. Não esqueça disso, querido irmão. Se você quer pecar contra Deus, não deveria, mas você até pode. Mas lembre que
A dureza de Deus é grande. Como disse o autor aos Hebreus, dura coisa é pecar contra o Deus vivo. Então, nesse caso, nós temos que ter um temor e tremor diante dele, mas ainda é possível pecar. Quando fazemos isso conscientemente. Eles foram salvos, pastor? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque nós vamos ver vários outros textos que dizem, né, que quando Deus nos leva em uma morte prematura, nesse caso aqui, ele está fazendo isso para o nosso bem. Por exemplo, em 1 Coríntios 5:5, fala sobre a questão daquele homem que possuiu a mulher do seu pai. Vemos que isso é um crime hediondo, é um crime terrível, ainda que não é bem como nós pensamos hoje, né? Porque naquela época ainda era permitida a poligamia. Então, alguns judeus que tinham muitos bens, né, tinha dinheiro, então ele poderia ter outras famílias, desde que pudesse sustentar a todos eles. Então, ele poderia. E tinha uns que tinham, ou seja, além das suas esposas, concubinas. Eu acredito que esse pai deve ter pego uma mulher jovem que o filho ficou de olho e acabou cometendo esse pecado grosseiro. E o que que houve depois? Se nós formos ler, por exemplo, esse verso que está lá em 1 Coríntios 5:5, Paulo diz que entregava aquele iníquo para a destruição por Satanás. Mas depois ele fala o quê? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, não sabemos exatamente se aquele homem morreu. Não sabemos. Mas se ele passou por muito sofrimento da carne, muita tribulação. Entretanto, mesmo que ele morresse, Paulo diz, olha, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, aquele homem tinha provado de Cristo, tinha provado do poder que há no sangue de Cristo. Então, aqui Paulo diz que mesmo aquele iníquo, ele teria, sim, a salvação por meio de Cristo no dia do Senhor. Já em 1 Coríntios, que fala sobre a ceia do Senhor, capítulo 11, verso 29 a 32, diz lá claramente que na igreja de Corinto havia muitas pessoas que passavam por punição severa. Até alguns que haviam morrido, morte prematura. Brincou com Deus, morreu. Muitas vezes hoje nós vemos pessoas que brincam com Deus e começam a fazer coisas que não deveriam como servo de Deus e acabam morrendo de modo trágico. Aí passa aí a notícia, que o irmão saiu do culto e caiu um raio nele e ele tomou tantos tiros. Não foi bala perdida, porque o nosso Deus, ele não falha. Ele é o nosso pastor. Então, para Deus não há bala perdida. Quando uma pessoa que é servo de Deus morre, ele morreu porque Deus permitiu. E se ele permite, ele sabe o que faz. Eu sei que isso pode parecer duro para muitos, mas é isso que a palavra de Deus ensina. Portanto, irmãos, lá diz: muitos que estavam na igreja de Corinto morreram, muitos ficaram doentes, passaram por várias punições diante de Deus. Mas quando chega no fim desse texto que eu falei, diz lá que Deus fez isso para que aquelas pessoas não fossem condenadas com o mundo. Então, na verdade, a punição era para o bem. Até a morte prematura era para o bem, para não ser condenados com o mundo. Lá no livro de Apocalipse, quando trata da igreja de Laodiceia, o Senhor ele fala dos pecados que aquelas pessoas estavam cometendo, e ele diz claramente: eu castigo a todos quantos amam. Ele fala para as pessoas de Laodiceia, ou vocês se arrependem, ou vai vir o vento aí para destruir muitos. Ou se arrepende, ou vai ser assim. Entretanto, eu estou aqui batendo na porta para que você ouça a minha voz. Esse texto aí não é para descrente, não, tá? Como muitos pensam. Aqui é para a igreja, para aqueles que eram membros da igreja de Laodiceia. Deus estava dizendo: olha,
atente para aquilo que está na minha palavra. Não peque contra mim, porque vai ser dura a repreensão. Ele diz, eu castigo a todos quantos amam. Então, irmãos, quer pecar? Você pode até pecar, mas saiba que Deus pode até mesmo tirar a tua vida de modo prematuro, exatamente, para que você não seja condenado com o mundo. E como que ele vai tirar com uma doença, com um câncer, com algo, um atropelamento? Ele que sabe, porque isso pode acontecer. Ele castiga, e se eu fosse você, não brincava com Deus, porque é coisa muito séria. Vamos então concluirmos com a parte mais importante, que é o capítulo 8. O capítulo 8 nos tira de onde? Da alegoria. Capítulo 7 é uma alegoria que fala da situação do homem que está morto, que ele, mesmo sabendo que o mandamento diz não furtarás, não cobiçarás, não matarás, mas ele faz isso mesmo. Ele adultera mesmo sabendo que vai destruir a sua família, mas ele faz. E ele faz isso por quê? Ele faz isso porque ele é escravo, porque ele ainda não tinha a libertação. Mas, capítulo 8 diz lá, agora, esse agora é essencial para nós compreender. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a lei, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, já não há mais a alegoria, que Paulo está falando da situação nova, da situação da graça de Deus que foi concedida a todos aqueles que creem. Portanto, veja que Paulo diz aqui, ó, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, aquela lei do capítulo 7 que foi feita em cima de uma alegoria daqueles que estavam presos à lei, sem a libertação que Cristo nos deu pelo seu Espírito. Então, agora, acabou isso. A lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E continuava sobre aqueles que não criam, mesmo aqueles que estavam dentro da igreja, com o nome escrito no hall de membros, mesmo alguns que criam que Jesus era o Messias, mas continuavam acreditando nas obras da lei e na salvação por meio do cumprimento dos mandamentos. O verso 3 diz, 8:3 diz assim: o que era impossível à lei, enferma pela carne, Jesus fez pelo seu sangue, ou seja, na lei, antes de Cristo, o homem ele pecava porque era miserável, porque ele não tinha poder sobre os seus próprios membros que levavam ao pecado, mesmo sabendo que era errado. Mas agora o Espírito veio morar em nós, habitar em nós, e ele fala conosco lá dentro. Quando os nossos membros se inclinam para o mal, ele atinge a nossa consciência e fala: olha, você é servo de Deus. É servo de Deus, não pode fazer isso. E nós, no temor a Deus, nós logo deixamos de lado, porque o Espírito está em nós. Então, verso 9, 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, quando nós pensamos que Paulo está falando dele, quando diz, eu quero fazer o bem, mas não consigo, só consigo fazer o mal. Quando não entende que isso é uma alegoria, nós estamos aplicando uma grande heresia contra o apóstolo Paulo e contra a palavra de Deus. Nós estamos dizendo que se Paulo não conseguia se segurar diante do pecado, ele não tinha o espírito. Isso é uma heresia. Então aqui diz, o Espírito de Deus habita em nós, não estamos mais na carne. E se alguém ainda está na carne, é porque não tem o Espírito de Deus. Então, era uma grande heresia contra o apóstolo Paulo, e esse entendimento é uma grande heresia contra a igreja, contra a graça de Deus que nos foi dada pela Sua palavra. Isso é nosso. Nós temos que entender isso para não ficar pensando que nós somos essas pessoas ainda escravizadas à lei dos mandamentos. Não.
Os mandamentos, eles são cumpridos em nossa vida, não é porque nós vamos nos salvar através deles. Os mandamentos são cumpridos em nossa vida porque há um temor, o temor de Deus que o Espírito Santo nos dá, falando dentro de nós, que nos faz nos desviar do mal, nos afastar do mal, nos afastar de toda a aparência do mal. Assim deve andar todo crente, porque Deus assim nos ordenou. E nós só conseguimos fazer isso por causa da libertação que o Senhor Jesus Cristo nos deu pelo seu sangue e nos deu o seu Espírito para nos fortalecer todos os dias em que nós somos tentados. Ainda estamos na carne, temos membros, mas hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso para nos manter em santidade, manter naquilo que Cristo fez. Porque a verdadeira santidade é aquela que foi adquirida pela graça de Deus. Exatamente quando Jesus derramou seu sangue, ele nos justificou, nos santificou, ele nos tornou livres, ele expiou todos os nossos pecados. Isso aí aconteceu no derramar do sangue. Quando o sangue foi derramado e nós cremos nele, tudo aquilo que nós tínhamos feito no nosso passado passou o sangue de Cristo e nos colocou como uma folha em branco. Nós fomos santificados ali. Depois disso, é só manter a santidade que ele nos deu. Pastor, e se eu não mantiver a santidade? Se eu ver alguma coisa e quiser pecar? Claro que você pode pecar. Você é livre. Mas não pode dizer que está pecando porque é escravo do pecado. Não. Isso aí foi na lei. Hoje em dia nós fomos libertos. Se você pecar, sabe que o preço vai ser terrível. A pena que Deus vai te dar vai ser muito terrível. Por isso nós temos que andar em temor e tremor diante dele. Que Deus, pois, nos abençoe, que Deus abra o nosso coração para compreendermos a verdade e saiamos da alegoria. Saiamos do capítulo 7. Capítulo 7 não está falando daqueles que estão debaixo da graça de Deus, mas daqueles que estão debaixo da lei. A lei escravizava, a lei matava, porque o homem, na sua fragilidade, ele não conseguia cumprir os mandamentos. Exatamente por isso que Deus, quando fez a lei, concedeu um escape, dizendo: olha, seja, aquele que pecar vai trazer um sacrifício, vai trazer um cordeiro, um novilho, ou seja, um inocente para morrer por ele, exatamente apontando para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, creia dessa forma, porque assim ensina a palavra de Deus. E não creia como se hoje em dia nós ainda fôssemos escravos do pecado, porque nós não somos. Nós somos libertos. Nós somos crentes em Cristo Jesus, santificados em Cristo pelo seu sangue. E isso ninguém pode tirar de nós. Que Deus nos abençoe.